O propósito destas páginas é corrigir a falsidade de determinadas pressuposições vagas e vulgares, e eis aqui uma das mais falsas. Por toda parte, paira no ar certa ideia de que todas as religiões são iguais, porque todos os fundadores de religião foram rivais, de que todos eles estão lutando pela mesma coroa brilhante. Isso é inteiramente falso. A reclamação da coroa, ou de qualquer coisa como a coroa, é em verdade algo tão raro a ponto de ser singular. Maomé não fez nem um pouco mais do que o fizeram Miqueias ou Malaquias. Confúcio não fez nem um pouco mais do que fizeram Platão ou Marco Aurélio. Buda nunca disse que ele era Brahma. Zoroastro nunca alegou ser Hormuz mais do que alegou ser Arimã. A verdade é que, no comum dos casos, dá-se como esperaríamos que ocorresse do ponto de vista do senso comum e certamente da filosofia cristã. Dá-se exatamente o oposto. De um modo geral, quanto maior é um homem, menos provável é que ele faça a maior de todas as alegações. Para além do caso singular que estamos apreciando, o único tipo de homem que sempre faz esse tipo de alegação é um homem muito pequeno, um monomaníaco, reservado ou autocentrado. Ninguém é capaz de imaginar Aristóteles alegando ser o pai dos deuses e dos homens, tendo descido do céu. Embora possamos imaginar algum imperador romano louco como Calígula alegando isso sobre Aristóteles, ou mais provavelmente sobre si mesmo. Ninguém é capaz de imaginar Shakespeare falando como se ele fosse literalmente divino, embora possamos imaginar algum maníaco americano achar um criptograma disso nas palavras de Shakespeare, ou preferencialmente em suas próprias palavras. É possível encontrar aqui e ali seres humanos que fazem essa alegação supremamente sobre-humana. É possível encontrá-los em asilos de lunáticos, em celas acolchoadas, possivelmente vestindo camisas de força. Mas, o que é muito mais importante do que o mero destino materialista deles em nossa sociedade tão materialista, com leis tão imperfeitas e grosseiras sobre a loucura, é que o tipo que conhecemos como tendo essa característica, ou como tentando a ela, é um tipo doente e desproporcional, obtuso, mas cheio de si e mórbido até a monstruosidade. É por uma metáfora um pouco infeliz que falamos de um homem louco como alguém cuja cabeça rachou, pois, em certo sentido, é o caso de que ela não seja rachada o suficiente. Ele é alguém mais limitado do que arrebentado. Não existem buracos o suficiente em sua cabeça para ventilá-la. Essa impossibilidade de deixar que a luz do sol penetre numa ilusão de fato, às vezes encobre e oculta uma ilusão de divindade. Isso pode ser encontrado não entre profetas e sábios e fundadores de religião, mas só entre um pequeno grupo de lunáticos. Mas é exatamente aí que o argumento se torna intensamente interessante, pois o argumento prova muita coisa. Pois ninguém supõe que Jesus de Nazaré fosse esse tipo de gente. Nenhum crítico moderno e sem um pleno juízo acha que o pregador do Sermão da Montanha foi um deficiente mental terrível e imbecil, que bem poderia estar garatujando estrelas nas paredes de uma cela. Nenhum ateu ou blasfemador acredita que o autor da parábola do filho pródigo foi um monstro que tivesse uma ideia louca, como um ciclope que tivesse um olho. Não importa sob que ponto de vista da crítica histórica, ele deve ser posto em lugar mais alto que isso na escala dos seres humanos. Mais ainda, tendo em conta toda a analogia, devemos realmente colocá-lo em que lugar seja, mas, de qualquer modo, no lugar mais alto de todos. De fato, aqueles que são capazes de realmente tratar a questão, como hipoteticamente a trato aqui,
com um espírito completamente objetivo e distanciado, encontram, neste ponto, um problema humano dos mais curiosos e interessantes. É tão intensamente interessante, tomado como um problema humano, que é com um espírito de completo desinteresse, por assim dizer, que deseja que aquelas pessoas tivessem transformado esse intrincado problema humano em algo como um retrato humano inteligível. Se Cristo foi simplesmente um personagem humano, ele realmente foi um personagem humano extremamente complexo e contraditório, pois ele combina exatamente as duas coisas que estão nos dois extremos da diversidade humana. Ele foi exatamente o que o homem com uma alucinação nunca é. Ele foi sábio, ele foi um bom juiz. O que ele dizia era sempre inesperado, mas era sempre inesperadamente magnânimo e com frequência inesperadamente razoável. Tome-se, por exemplo, algo como o sentido da parábola do joio e do trigo. Ela tinha a propriedade que une a sanidade à sutileza. Não tinha a propriedade simplória de um louco, não tinha nem mesmo a propriedade simplória de um fanático. Ela poderia ter sido pronunciada por um filósofo de 100 anos atrás, ao fim do século das utopias. Nada pode se assemelhar menos a essa propriedade de ver além de todos os ângulos das coisas óbvias do que o estado em que se encontra o egomaníaco, com um único ponto sensível em seu cérebro. Eu realmente não concebo como esses dois caracteres poderiam se combinar de forma convincente, a não ser por meio do modo surpreendente como o credo os combina, pois, a menos que alcancemos a aceitação completa do fato como um fato, ainda que maravilhoso, todas as meras aproximações estão, na verdade, mais e mais se afastando dele. A divindade é grande o suficiente para ser divina. É grande o suficiente para chamar a si mesma de divina. Mas a humanidade, quanto maior se torna, menos provável é que o faça. Deus é Deus, como dizem os muçulmanos, mas um grande homem sabe que ele não é Deus, e quanto maior ele é, melhor o sabe. Esse é o paradoxo. Tudo que esteja apenas se aproximando daquele ponto está apenas recuando para longe dele. Sócrates, o mais sábio dos homens, sabe que nada sabe. Um lunático pode pensar que é a onisciência, e um tolo pode falar como se fosse onisciente. Mas Cristo é onisciente noutro sentido. Se ele não apenas sabe, mas sabe que sabe.